Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Vamos lá para nossa aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje vai ser as eras geológicas, conteúdo muito bom de se estudar. Então vamos lá. Através de algumas pesquisas, de rochas e de fósseis, cientistas eles estimam que a idade da Terra é de 4,5 bilhões de anos, então muito tempo mesmo. E durante esse período teve algumas transformações, algumas mudanças do ambiente da Terra, dos animais que viviam, teve uma transformação em vários aspectos aí. E essa mudança, essas transformações são chamadas de eras geológicas, As diferentes eras, nós vamos ter diferentes eras geológicas, que são o quê? As transformações que ocorreu aí na Terra durante esses 4,5 bilhões de anos. Todo mundo sabe o que é fóssil, Que são esses fragmentos que a gente encontra incrustado em pedras que foram calcificados. Meu sonho de criança era encontrar um fóssil, eu sempre tive esse sonho. Ainda acho que vou realizar, que eu tô nova, Então vamos lá. Então, já que a gente sabe que são as eras geológicas, que elas são essa classificação das transformações do que ocorreu entre os 4,5 bilhões de anos, nós vamos ver específico aqui cada uma. Então, essas eras geológicas, elas foram estabelecidas através de alterações, de transformações, de mudanças, e são classificadas em são cinco tipos, São a era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Nome complicado, Mas a definição é fácil. Vamos lá, então. Mas nós vamos ter subdivisões dessas eras. Além de ter as 5 eras, nós vamos ter a divisão delas em períodos. A era pré-cambriana, ela vai ter apenas um período, Só o período pré-cambriano. Agora a era paleozoica vai ter 6 períodos. Pensou que estava muito fácil, Agora vem para complicar. Mas a gente vai estudar nessa aula somente as eras. Os períodos a gente não vai ver. Então, na era paleozoica, nós temos 6 períodos, que é o período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Na era mesozoica, nós vamos ter 3 períodos, o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Na era cenozoica, nós vamos ter 2 períodos, que é o período terciário e o período quaternário. Mas, de princípio, vocês precisam saber só quais são as 5 eras, que é a pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e a cenozoica. Então, agora nós vamos estudar as características dessas eras, Quais são as características, quando que elas surgiram, de quando a quando que elas foram. Primeiro, nós vamos ter a era pré-cambriana. Nessa era, nós vamos ter o princípio, do planeta Terra. Vai começar com a criação do planeta há cerca de 4, bilhões de anos atrás. Então, quer dizer que a era cambriana, pré-cambriana, é a primeira era que existe. É o princípio da formação de tudo, é o início de tudo ali. Então, ela vai começar há 4,5 milhões de anos e vai se estender até 545 milhões de anos. Então, passou 545 milhões de anos aí com a era pré-cambriana. Então, ocorreu o Big Bang, que é o princípio aí do planeta Terra, a formação do planeta Terra. E a era pré-cambriana, ela também é chamada da era vulcânica, que tinha muita formação de vulcões naquela era. E também teve o aparecimento dos continentes terrestres, e foi lá na era pré-cambriana que surgiu os primeiros organismos unicelulares, Os seres primitivos, mais simples, que até então só existiam seres unicelulares, com apenas uma célula.
E tem também uma característica importante que no início da era pré-cambriana, a atmosfera não tinha oxigênio, ela era sem oxigênio. Por isso não tinha possibilidade de haver o surgimento de organismos mais complexos. Mas lá no final da era pré-cambriana já ocorreu uma evolução para uma atmosfera oxigenada. Então essas foram as características da era pré-cambriana e nós vamos passar para a próxima, que é a era paleozoica. A era paleozoica vai começar há cerca de 545 milhões de anos e vai se estender aos anos 248 milhões de anos. Nós vamos ter como característica o surgimento de seres vivos do reino animal, né? Como que a gente comprova isso? Através dos fósseis, né? Hoje em dia já foi encontrado vários fósseis que comprova o surgimento desses seres vivos aí do reino animal. E nós vamos também ter a existência de um animal que ele é característico dessa era, que todo o texto que você vai ler vai citar esse animal, que são os trilóptes. Eles são artrópodes que foram registrados através de fósseis nessa era paleozoica. E também teve o aparecimento de peixes com mandíbulas, né? E o surgimento de plantas terrestres e escorpiões do mar. Lembrando que essa era aqui tinha alguns animais que hoje não existem mais, animais muito estranhos. Aqui a gente tem uma imagem, uma ilustração de como seria a era paleozoica. Um trilópode, a gente pode observar nessa imagem aqui, que é esse animalzinho aqui, ó, ele é do mar, né? E também a gente tem vários outros animais aqui que não são muito complexos ainda, mas já tem o surgimento de seres vivos do reino animal, certo? Aqui a gente tem uma imagem de um fóssil de um trilópode, né, para vocês verem como é que ele é. E ele vivia rastejando no chão do mar, né, dessa maneira aqui. É um bichinho meio esquisitinho, né, mas tá bom. Hoje ele é extinto, né, não existe mais essa espécie aqui de artrópode. Na era mesozoica, nós vamos ter que ela começa há 248 milhões de anos e se estende até os 65 milhões de anos. E nós vamos ter assim uma era marcada pelo aparecimento dos dinossauros, certo? Então é uma era aí bem marcante porque aparecem os dinossauros. E também vai ter o surgimento de mamíferos e a existência de répteis marinhos que hoje já foram extintos, tá? E também moluscos que também foram extintos. Tinha dinossauros gigantes, como a gente pode ver aqui. E também aconteceu o que nessa era? Apareceu sim os dinossauros, mas nessa mesma era aconteceu o que? A extinção em massa que abrange os dinossauros. É aquela velha história dos meteoros, né, que caiu na Terra e extinguiu os dinossauros e como várias outras espécies, e como eu cito aqui os répteis e alguns molúsculos. Então foi na era mesozoica que aconteceu a extinção dos dinossauros. Aconteceu o surgimento e extinção. E tem também, né, a expansão de peixes, anfíbios e répteis, formação de florestas e pântanos, né, que a gente já tem a formação de florestas. Temos a existência de insetos gigantes e o surgimento de vertebrados terrestres com 4 membros, né, com 4 patas, 4 pés. Que a gente tem uma ilustração linda dos dinossauros. Imagine aí uma época, né, viver uma época com dinossauros. E aqui um réptil gigante que eu já falei no slide atrás, que eles também surgiram aí nessa era, mas foram extintos. E na última era, que é a Cenozoica, vai começar há 65 milhões de anos e vai se estender até os dias atuais, né? Então nós vamos ter expansão dos mamíferos gigantes, expansão de aves, aparecimento do hominídeo moderno, né, que é a espécie humana, o Homo sapiens. E esta é a era na qual as mudanças ainda estão ocorrendo. Por quê? Porque a gente vive constantemente com evoluções, as espécies estão evoluindo. E também é a era atual da evolução do planeta Terra.
Então, a era Cenozoica é a era que a gente está, né? A era atual. Com o surgimento, a gente tem aí de todos os animais, de todas as espécies que estão em constante evolução, certo? Então, só que repassando, nós temos 5 eras que são a era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica, tá? E nós vamos ter a mais interessante, que eu acho que é a do surgimento dos dinossauros, mas vamos ter cada uma com as suas especificações. Então, tem uma tabelinha aqui que eu encontrei, que eu vou disponibilizar para vocês também, que tem dividido certinho a era e os períodos e os acontecimentos, o que aconteceu. Então, ela é bem legal, vou passar para vocês depois, para vocês estarem anotando ou guardando aí, tá bom? Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar só na classificação dessas eras, tá bom? E por hoje é só. Até mais!